Amém. Então, na aula passada, nós começamos a ver o princípio do espírito de Elias. Claro, nós ainda não chegamos lá para eu falar o propósito, mas eu já tô dando uma base, essa é a nossa introdução, para eu explicar para você o porquê da necessidade do propósito, do princípio do espírito de Elias, do chamado de Elias. Tá bom? Então nós vimos na aula passada, nós vimos a necessidade da perpetuação. Nós vamos falar mais sobre isso de forma mais a fundo, sobre perpetuidade. Mas em Isaías 58 nos dá uma grande promessa. Uma promessa de que os nossos filhos edificarão as ruínas antigas. E eu quero falar com você hoje sobre o tempo de Deus. Nós começamos dizendo lá no início, e eu me reporto aquilo mais uma vez, de que existe um processo, Deus trabalha com processos. E eu terminei a aula passada falando sobre um processo chamado de imitação, duplicação e multiplicação. Esse é um processo que Deus usa. Imitação, duplicação e multiplicação. E muitas pessoas precisam ver de forma física para que possam se relacionar com as coisas espirituais. Por isso o apóstolo Paulo diz: primeiro as coisas naturais, depois as espirituais. Nós entendemos que foi o espiritual que criou as coisas naturais. Mas para que as pessoas possam entender, desde o estágio de népios, lembre-se que tudo começa lá. O crentezinho de fralda, o crentezinho que precisa ser carregado, ele precisa ver. Até o momento que ele vai chegar a Ios e ele vai dizer: eu não vivo por aquilo que eu vejo. Hoje eu acredito na realidade sobrenatural que formou todas as coisas naturais. Mas existe um processo. Na nossa vida ministerial, existe um processo. Você não sai de um seminário e você é jogado. Existe um processo. Existe um processo de discipulado, existe um processo onde você se submete, existe um processo onde você anda junto, para que você possa ver. Por isso que Paulo, ele estava sempre andando em conjunto. Paulo e Silas, Barnabé e Paulo, Paulo e Marcos. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam ver. Você não é um suprassumo da verdade, você também precisa aprender das pessoas. Então você também precisa se submeter às pessoas, aqueles que estão acima de você. Então nós estamos falando isso, imitação, duplicação e multiplicação é o processo. É o processo. E eu quero começar a ver com você hoje, vamos falar um pouco sobre o tempo de Deus. É necessário que você aguente firme aí mais um pouco. Nós ainda estamos falando sobre esse caráter introdutório, porque é muito importante. Essa matéria sobre o espírito de Elias é muito importante. Porque nós estamos tentando trazer da realidade invisível para a realidade visível. E como é que a gente faz isso? Bom, se eu me submeto àquele a quem Deus designou, que vai me treinar para treinar o meu caráter, eu estou me submetendo a Deus. Como é que Jesus aprendeu as coisas? Sofrimento. Que sofrimento era esse? O sofrimento da carne, gente. Do desejo humano. Do desejo de fazer aquilo que ele via. Ele teve de sofrer. Apesar muitas vezes dele estar naquele episódio, por exemplo, no templo, e José e Maria virem para ele e falam: filha, a gente está te procurando. Vamos para casa. Mas você não sabe que eu tenho que estar aqui, cuidando das coisas do meu pai? Vamos para casa. Obediência. Obediência nos seus estágios mais pequenos, como é que eu posso dizer? Nos menores estágios da sua vida, népios. Você passa para nianísicos, você passa, né? Por todos esses estágios onde você está crescendo, você precisa de uma figura física para te ajudar. Por isso Deus mandou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que você possa ver
a graça de Deus operando através de pessoas. Ah, é assim que Deus opera? Aleluia. Então, quando você cresce, você consegue identificar a Deus mais facilmente. Esses dons foram dados à igreja, são presentes de Deus, são presentes da graça de Deus para a sua vida. Você tem que olhar para eles e ver essas pessoas, os seus pastores, os seus mestres, os seus apóstolos, profetas e evangelistas, como pessoas de Deus. Como pessoas de Deus. Então existe o tempo de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18, vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados, veja bem, que fostes o quê? Resgatados do vosso fútil procedimento. O discipulado, ele quer trazer essa realidade de resgatar você do seu fútil procedimento. Porque tem muita coisa que você faz que você acha que é o correto. E que um discipulador vai saber pela verdade que aquilo ali não gera fruto de justiça. Não é essa forma. Você sair por aí espancando todo mundo. Não é essa forma. O seu discipulador vai trazer essa realidade para você com base na verdade. Não com base no que eu acho. Não com base no que eu ouvi o outro fazendo. Não, com base na verdade. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a verdade nos traz. Então, o processo do discipulado, do tempo de Deus, é o resgate do fútil procedimento. Para que lá na frente, você seja um obreiro aprovado. Para que as pessoas olhem para você e digam, mas esse rapaz é um rapaz provado e aprovado. Essa mulher é uma mulher provada e aprovada. Porque ela tem em si as marcas do discipulado, as marcas de submissão, as marcas de obediência. Isso gera vitória. Que fostes regenerados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Está falando de coisas antigas, as coisas antigas pelo que você ouvia, fazia, entendia, aquela tradição. Você vivia na tradição e a tradição governava quem você era. Agora, em Pedro, Paulo fala disso. João fala, meus filhinhos, nós estamos resgatando vocês dos fúteis procedimentos que vocês tinham. Procedimentos que não ajudavam em nada, que não ajudavam nem a vocês mesmos, nem os outros. Que realidade maravilhosa em saber que Deus nos dá esses presentes. Os dons de graça, os dons da graça de Deus são presentes para nós. Que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, tudo isso acontece através do relacionamento que todos nós temos com Cristo, através do sangue do cordeiro. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, e outras versões nesses últimos tempos, por amor de vós. Por amor de vós. Ou seja, Deus, Ele conhecia todas as coisas, mas por amor de você, Ele não deu naquela hora. Ele esperou um pouco, e Ele foi esperando, por misericórdia. Ele esperou até o fim dos tempos. E o fim dos tempos, gente, não fala da destruição do mundo. Né? Você vê filmes aí, o fim dos dias, o fim dos tempos. Não fala da destruição do mundo, mas fala de algo que Deus preparou para que fosse cumprido na hora certa. Deus está te preparando para que você possa agir na hora certa. Na hora que Ele fala, você agora está preparado. Vai, como obreiro aprovado. E essa é a hora certa quando Deus vê você. É a hora que Ele vê que você está preparado. E a palavra fim dos tempos fala da consumação de vários tempos. Das várias jornadas na nossa vida. O que são esses tempos? São degraus, são oportunidades, são desertos que nós devemos passar para chegar ao próximo estágio. Por exemplo,
No Velho Testamento, existiram vários tempos. Acompanhe aí no seu livro. Diz assim, existiu o tempo dos patriarcas, existiu o tempo da lei, existiu o tempo dos juízes, o tempo dos profetas, o tempo dos reis, o tempo do silêncio. Quando todos esses tempos se cumpriram, veio Cristo manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então todos esses tempos tiveram que se cumprir para um propósito, todos eles. Todos eles tiveram uma marca, todos eles tiveram um objetivo. Deus não deixou que nada acontecesse por acaso. Todos eles se cumpriram para revelar algo, para que quando Cristo viesse, ele fosse a consumação de todas as coisas. O tempo dos patriarcas fala dessa ordem de pais e filhos, fala de uma perpetuidade. O tempo da lei fala de uma restituição, de uma mentalidade. Eles estavam com uma mentalidade de escravo. Agora eu vou tornar vocês uma nação, uma família novamente. Então isso nós precisamos fazer. O tempo dos juízes fala de pessoas que governam para o nosso bem, que vivem segundo a ordem de Deus. O tempo dos profetas fala de um tempo onde Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. O tempo dos reis fala de homens e mulheres que conquistam pelo seu povo. E o tempo do silêncio fala de um tempo onde o povo se afastou de Deus. E Deus não mais poderia comunicar verdade com aquele povo, porque o povo não conseguiria suportar essa verdade. Vem Cristo e completa todas essas coisas. Todas essas coisas se cumpriram em Deus. Todas essas verdades se cumpriram em Cristo. E isso findou, então, o que nós geralmente chamamos de o tempo da lei. Nós englobamos tudo isso, porque era um tempo que havia a necessidade da tradição da lei. Tudo isso se transformou no tempo da lei. E o foco desse tempo, onde tudo se termina na lei, foi a necessidade da salvação e da santificação. Efésios capítulo 1, verso 3, é muito bom a gente ler isso. Efésios capítulo 1, verso 3 a 10, diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus, como aos que estão na terra. Então esse era o tempo da lei, que Jesus veio para trazer um fim, para que houvesse o quê? Salvação e santificação. Mas existe um outro tempo na nossa vida, gente. Nós já falamos aqui sobre a realidade do nosso relacionamento com Deus. Salvação é apenas o início. Logo que você entra no átrio, você encontra duas coisas ali: o altar do sacrifício e a bacia de bronze, que era usada por quê? Para os sacerdotes se lavarem. Salvação e santificação. Salvação e santificação. Este é um tempo, você entra por esse tempo e você continua, claro, nessa sua jornada. Você nunca deixa a sua jornada de salvação e santificação, porque a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. Como é que você desenvolve a sua salvação? Quando você passa para um outro tempo, onde você entra num tempo de crescimento e amadurecimento, um tempo onde você se fortifica e se fundamenta. É o tempo do Santo dos Santos. É o tempo onde você encontra o pão da graça.
sobre a mesa da comunhão. É um tempo onde você acha o óleo do Espírito, onde você acha os dons do Espírito. Um tempo onde você encontra o incenso da oração e o incenso da adoração. É um tempo muito específico. É o tempo da igreja, é o tempo que nós chamamos de tempo da graça. Existem tempos. O foco desse tempo é o sacerdócio de cada cristão. Quando você entra nesse tempo, quando você entra no tempo da salvação e da santificação, assim que você passa pela porta, que é o seu relacionamento com Jesus Cristo, Jesus o Salvador, você ainda é um bebezinho, você precisa que as pessoas façam as coisas para você. Mas existe uma hora que você precisa, com as suas próprias pernas, com os seus próprios braços, fazer algo. E esse é chamado sacerdócio de cada cristão. Só podia entrar no Santo dos Santos se você fosse sacerdote. Como sacerdote, você tem o privilégio de entrar nesse lugar e comungar com seus irmãos sacerdotes, que eram quem se assentavam na mesa da comunhão. É um tempo de palavra que você entende, é um tempo do Espírito, é um tempo de comunhão entre os irmãos, é um tempo de oração e adoração, onde você tem esse relacionamento com Deus. Vamos crescer nesse relacionamento. Mas eu creio que existe um outro tempo que Deus está se revelando, é um tempo do Santíssimo Lugar. É um tempo que eu ouso dizer que é o tempo do reino de Deus. Mas não é um reino onde nós só aprendemos as informações. Bom, esse é um reino existe isso. Não, é um reino onde nós olhamos para a figura do reino. E a figura do reino se encapsula na figura do seu rei. É um tempo onde nós focamos totalmente em Deus. É um tempo onde os nossos cultos não dependem dos membros, mas dependem da presença de Deus. Aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer falar. É um tempo onde nós totalmente desassociamos o nosso ego, onde nós nos reunimos por causa de Deus, e não por causa das nossas necessidades. É um tempo onde nós focamos nas realidades do reino, onde o trono dele é estabelecido. É um tempo onde nós vivemos para ele. Lembra-se que nós falamos na última vez, na nossa última aula, quando nós começamos essa matéria introdutória, que você tem que se posicionar. É um tempo onde você se posiciona para cumprir os desejos dele. Onde você não vai à presença dele para ficar pedindo, por favor, atenda essa minha súplica. É um tempo onde você se coloca e diz, Senhor, eu quero agradar o teu coração. E você vive realmente para agradar o coração dele. É o tempo do reino. É um tempo onde o rei é a figura mais importante. É um tempo onde você vem e junto com os teus irmãos você vem para cultuar a Deus e você não fica olhando para o seu relógio porque já passou nem a hora do culto. É um tempo onde você vem para cultuar e se ele continuar ali, você continua. E você não tem a ousadia de sair da presença de Deus porque a sua galinha está no forno. É um tempo onde você chega antes para se preparar. E você só sai depois que a presença dele deixa de se manifestar. Não é um tempo onde eu quero ser suprido, onde as minhas emoções, não tem nada a ver comigo. O Santíssimo Lugar só tinha uma coisa, a Arca da Aliança, era a presença de Deus naquele lugar. Esse é o tempo do reino, onde o rei é colocado devidamente na primeira posição da nossa vida. Na primeira posição. Nós entramos num mecanismo de que o culto só pode ter 1h15, 1h30. E que se passa disso, eu já fico meio agoniado. E Deus? E Deus? E Deus? E o rei? Humanismo, gente. O humanismo entrou na igreja de tal forma que o homem é o centro. O homem só consegue ouvir 20 minutos. Então muda a sua mentalidade para que você possa ouvir mais de Deus e mais constantemente. Para que ele continue falando, porque quando ele fala, a sua vida é transformada. O humanismo entrou de tal forma que o homem é o centro de todas as coisas.
E que o culto gira em torno do homem, o que o homem define, o que o homem aguenta, o que o homem quer, o que o homem pode. O tempo do reino foca em Deus. O tempo do reino foca em Deus. E se Deus decide se manifestar por 20 minutos, amém, é a vontade dele. Mas se ele decide se manifestar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para responder. Aquela multidão ficou com Jesus por dias e dias e dias, e isso por necessidade. Isso por necessidade, porque quando Jesus acabou de pregar, ele falou: olha, eu vejo que esses homens estão aqui, vocês estão aqui, todo mundo aqui está aqui comigo porque eu dei de comer para vocês. E se eu não tivesse dado, vocês não estariam aqui comigo. Ou seja, eles tinham uma necessidade, mas existiam homens que seguiam a Jesus por onde quer que eles fossem, e ficavam com Jesus em qualquer circunstância, em qualquer necessidade. E Jesus estava com eles em qualquer circunstância. Lembra do barco? No meio daquela tempestade, Jesus dormindo, na maior calmaria. Não! Vamos pegar as coisas de Deus, vamos viver nesse tempo, o tempo do reino. O tempo do reino, o foco desse tempo é Deus, e somente Deus. O foco é o reino de Deus, o seu trono sendo estabelecido, a sua vontade sendo feita, o seu coração sendo conhecido através de um relacionamento pessoal. Em que tempo que você está vivendo? No tempo da lei? Onde você está ali, a lei foi cumprida, tem gente que vivia até antes. Vive ali na tradição, coisa e tal, foi salvo, mas é isso aí. Não preciso mais de Deus, não preciso, eu só fui salvo e para mim está bom. Existem aqueles que querem mais, fazem um sacerdócio, cumprem o seu sacerdócio, mas existem aqueles que querem mais do que apenas o mais. Existem aqueles que querem se negar a si mesmo e viver totalmente para Deus. Deus é o centro. A obra dos tempos é feita através dos filhos. Gálatas capítulo 4, verso 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, que já não é mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então a Bíblia fala da dispensação, nós lemos aqui em Efésios, no verso 10, capítulo 1, verso 10, de tornar a congregar todas as coisas na dispensação. O que é a palavra dispensação? As pessoas veem, não, nós estamos na dispensação da graça. O que a palavra dispensação significa? A palavra dispensação tem a ver com administração de recursos. Nós estamos falando que nós somos filhos. Nós falamos que ios são aqueles filhos que administram bem os negócios do Pai. Se nós estamos numa determinada dispensação, o que isso quer dizer? Que naquela dispensação, Deus vai nos dar alguma coisa para que nós possamos administrar para Ele. E a administração tem que gerar lucro, gente. Não pode gerar déficit, tem que gerar lucro, não pode ficar no zero. Tem que dar lucro. A palavra a dispensação no grego, oikonomeo, significa dispensação. E é da onde você tira a palavra economia, no grego, oikonomeo. Fala da administração de recursos dos outros. Lembra de José? José era um bom administrador de recursos. Ele vivia numa dispensação onde ele administrava os recursos de Potifar. E a Bíblia diz que Deus o abençoava em todas as coisas. 1 Coríntios 9, 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Colossenses capítulo 1, verso 25 a 29.
da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, ou seja, pela palavra, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, pai espiritual de Timóteo, de Onésimo, de Tito, para apresentarmos todo o homem perfeito, ou seja, não é todo homem igual a mim, é todo homem perfeito. Você só pode ser perfeito se você estiver em Cristo. Em Cristo você é perfeito, sede vós perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Então, apresentando todo o homem perfeito em Cristo. E por isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, para que opera em mim poderosamente. Então, para que a plenitude dos tempos se realize na nossa vida, nós precisamos saber administrar os recursos confiados a você por um tempo específico. Nós começamos dizendo que em tudo na nossa vida nós temos um tempo. Naquele tempo nós somos confiados com algo. E durante aquele período de tempo, naquilo que Deus nos confia, Ele vai nos testar. E o quanto mais nós somos achados fiéis, mais Ele vai acrescentando. E aí é o que 1 Coríntios fala do prêmio. Porque se eu só faço alguma coisa de má vontade, eu vou ficar naquela dispensação ali e para sempre naquela dispensação. Deus não vai me dar nada que vai acrescentar. É igual revelação. Deus não vai te dar uma revelação maior do que aquilo que você já tem colocado em prática. Revelação é quando Deus revela uma ação para que você pratique, para que você viva, que vai mudar a sua história. É a palavra rema, falando de revelação, é o quê? É quando Deus vem, Ele pega aquela informação e Ele fala, agora você vai agir. E Ele vai te dar o porquê e Ele vai te dar o como. Aquilo que você tem colocado na sua mente, aquele logos que você tem trabalhado na sua mente, que você tem confessado, que você tem trabalhado e confessado. E muitas vezes você tem perguntado como, quando o Espírito Santo vem e Ele diz o como, essa é a revelação. Essa é a revelação que Deus traz para você. Viver com base na revelação não é só ter informação. Não é só vir a essa escola, não é só ouvir outros pastores e ouvir. A fé vem pelo ouvir, mas a fé, ela precisa de revelação. É quando você se abre para o Espírito Santo e diz, Senhor, me diz como que eu vou colocar isso em prática. Aí Deus vê a tua iniciativa. Senhor, eu recebi essa quantidade de informação, mas como é que eu vou aplicar? Porque o meu desejo é aplicar. O meu desejo é ser representante. Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Aí vem o Espírito Santo e traz o como. É assim, meu filho, que você vai fazer. Aleluia! Obrigado, Senhor, por me revelar a Tua palavra. Então isso traz a perpetuidade dos planos de Deus para as nossas vidas. Deus quer que a gente tenha essa perpetuidade. E é aí que entra o espírito de Elias, Malaquias. Malaquias fala de perpetuidade. Malaquias capítulo 4, versos 5 a 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós já falamos que o processo é imitação, duplicação e multiplicação. E nós temos falado sobre a nossa filiação. Nós somos filhos. Mas qualquer filho tem que ter um pai. Qualquer filho tem que ter um pai. Como é que as coisas de Deus vão se manifestar em nós se nós não temos uma pessoa perto de nós que vai nos desafiar a ir além
daquilo que nós aprendemos, da letra. O seu discipulador, o seu pai, o seu pastor, o seu líder, ele tem que estar pronto para perceber de Deus aonde você está. E você tem que estar pronto para se posicionar debaixo dessa pessoa, para deixar com que essa pessoa te desafie. Olha só como é que as coisas de Deus são tremendas. O processo de Deus é transformação. É um processo de caráter. E caráter precisa ser desafiado. Muitas vezes você vai precisar ser posto contra a parede. Claro, com amor, tudo no reino é feito com amor, com propósito. E como é que Deus faz isso? Ele nos dá o espírito de Elias. Ele nos ensina o princípio do espírito de Elias, que é a união de pais com filhos e de filhos com pais. E esse relacionamento entre Deus e os seus filhos vai ressoar na ordem que Deus estabeleceu para que nós funcionássemos no nosso chamado. Deus deu um chamado para você, um chamado para você, um chamado para você, um chamado para você. Filhos, nós aprendemos que até mesmo no natural, cada um deles é diferente um do outro. Um tem um chamado mais artístico, o outro tem um chamado mais intelectual. E você, como pai, tem que saber identificar e trabalhar com todos eles de maneira diferente. Se você é um líder que tem muitos filhos, você não pode categorizar e dizer todo mundo tem que ser igual a mim, todo mundo tem que pensar igual a mim, todo mundo tem que ter o mesmo jeito que eu tenho. Não, cada filho tem o seu próprio chamado e você, como pai, tem que ser um administrador disso. Por isso é que Jesus só tinha 12. Paulo também não tinha muitos. Hoje tem um boom de filhos espirituais. Agora todo mundo quer ter filho espiritual. O negócio é ter filho espiritual. E você não aguenta nem 12. Você não aguenta nem os seus de casa, nem 3, nem 5. Você tem que trabalhar pessoalmente com cada um deles, para que aquilo forme aquela pessoa. Para que aquele teu relacionamento forme a vida dela. E você, como filho, você tem que permanecer sabendo qual é o seu chamado e se submeter naquele treinamento. Veja bem, Marcos não continuou com Paulo o tempo todo. Barnabé não continuou, Silas não continuou o tempo todo, Timóteo não continuou o tempo todo. Ele foi treinado e foi enviado, foi treinado e foi enviado. Porque o momento que o seu pai, o seu líder, o seu pastor, o seu guia, vir que você está preparado, é a hora de você botar mãos à obra. E Deus faz isso, Ele nos mostra o espírito de Elias. E como é que ele faz isso? A ordem de pais e filhos. Veja bem, Números, capítulo 18. Veja lá, Números, capítulo 18, verso 2 a 4. Olha só que interessante. Vamos ver isso no Velho Testamento, para depois a gente ver também no Novo Testamento essa realidade, uma realidade que passa do Velho Testamento para o Novo Testamento. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se juntem e a ti te sirvam, quando tu e os teus filhos contigo estiverem perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda. Porém, não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós hoje. Você lembra que nós lemos em Isaías, que diz que Deus não dá da sua glória a outros, aquela palavra outros é estranhos, aqueles que não perpetuam, aqueles que não fazem, aquela pessoa que não faz nada com aquilo que Deus deu. Deus não dá da sua glória. Ele vai dar uma medida, você não vai fazer nada, ele não vai dar mais nada. E ele fala aqui que até mesmo no ministério, ele falando da tribo de Levi, para se chegar, para servir a Arão, ele vai falar, o estranho não chega não. Você tem que ser filho. Olha a realidade que eu estou querendo trazer para você. Você tem que ser filho. Então, para fazer parte de um ministério, você tem que ser filho. Você tem que estar ligado a uma visão. E esse sacerdócio, conforme Êxodo 40:15, é um sacerdócio perpétuo. É o que Deus te chama para fazer para sempre. Esse era o verdadeiro ministério, gente. Quando a gente fala dos levitas, se você quer servir, e agora eu estou trazendo
para o contexto de igreja, se você quer servir numa igreja, boa vontade só não serve. Boa vontade só não serve. Você vê na ordenação dos diáconos, lá em Atos, você vê que todos eles eram cheios do Espírito Santo e eles estavam ali continuamente. Eram homens que serviam os apóstolos já. Eram homens ligados aos apóstolos. No momento que os apóstolos fizeram, olha só, gente, a gente não pode mais servir à mesa, não está dando para conciliar as coisas, nós temos que gastar tempo na palavra, nós vamos ordenar vocês para servirem às mesas. Amém, apóstolos, vão lá, vão tudo bem. Não ficaram reclamando, mas agora, né, agora que cresceu, agora que vocês estão crescendo no evangelho, agora é a gente que vai fazer o serviço sujo. Eles não reclamaram, eles eram homens cheios do Espírito Santo que sabiam a dispensação dos tempos. Sabiam que aquela hora ali era chegada e que os apóstolos teriam que se dar a oração e a palavra. Então, deixa com a gente. Nós, os teus filhos, vamos fazer isso. Nós, os filhos dos apóstolos, vamos fazer isso. Nós vamos servir. No Velho Testamento, nós vemos os levitas servindo Arão. Os levitas servindo a Arão no ministério. Então a base para a sua qualificação para o ministério era ser um filho de levita. Lembra? De geração em geração, perpetuidade. Em Lucas 3, 23, e depois em 31, você vai ver isso interessante, que o Evangelho de Lucas, uma das primeiras coisas que ele mostra, quando ele fala de Jesus, ele tem que mostrar a genealogia de Jesus. Ele era filho, para que ele pudesse operar no ministério, ele era filho de alguém. E ele vai descendendo, ele era filho de Natã. Lembra que nós falamos de Natã? Natã é a palavra que fala que ele foi dado, um filho se vos deu. Natã foi dado, Natã foi apontado, né? Filho de Davi, o rei Davi. Depois no verso 33 ele fala, ele é filho de Judá, ele é rei. Ele é um sacerdócio real. Ele é filho de Jacó. E Jacó, ele gera Judá, mas ele também gera Levi. Ele também gera outros que vão trazer toda essa composição de quem Jesus é, do ministério de Jesus. Ele vai apresentando isso. E eu quero ver com você aqui, mais alguns minutos para a gente terminar, o que acontece quando uma pessoa não tem um pai espiritual que cuida dela, um líder que não cuida dela, que não cuida do caráter daquela pessoa. Eu quero ver vários exemplos aqui com você. O primeiro é Eli, o sacerdote Eli, porque ele não teve quem perpetuasse a visão de Deus. Veja lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 3, 1 Samuel capítulo 1, verso 3, que vai dizer assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Ou seja, Eli tinha dois filhos, Hofni e Finéias. Mas veja lá que em 1 Samuel capítulo 2, verso 11, diz assim: então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli, falando de Samuel. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Uau! Mas eles não eram sacerdotes do Senhor? Eram. Mas a Bíblia os descreve como filhos de Belial. E Belial, no seu contexto mais literal, é um que não traz lucro. Um que não traz lucro. Ele é sacerdote do Senhor, mas é filho de Belial. De quem você tem sido filho? Ele é sacerdote do Senhor, ministra nas coisas, sabe cantar, sabe ministrar, impõe as mãos, sabe orar da maneira certa, mas é filho de Belial. Ele não traz lucro para o seu Senhor. Ele não adiciona valor algum, ele não tem valor. Ele é um destruidor e é um ímpio. Tem muita gente querendo servir a Deus, serve a Deus, mas é filho de Belial. Continue aí. E não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote,
estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 mãos, e metia-o na caldeira ou na panela e tal, e aí ele começa a descrever o que eles faziam. Como é que esses filhos chegaram a tal ponto de se tornarem filhos de Belial? Porque a Bíblia diz que nós temos que ensinar a criança. Como é que eles chegaram a tal ponto? Porque Eli não cuidou deles, não treinou o seu caráter, não estava ali perto para treinar o caráter. Isso diz lá em 1 Samuel 2, 25, 22. Dá um pulo lá. Fala assim: então, porém, ele já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Ele ouvia. E de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, a única coisa que ele fez foi falar. Não, vocês não fazem isso, gente, não pode fazer isso. Muitas vezes é necessário uma coisa mais energética. Só falar muitas vezes com as pessoas não adianta, não é formação de caráter, é apenas o processo inicial. O teu filho, na fé, te dá liberdade para você falar. Mas será que ele te dá liberdade para você dar um puxão de orelha? Será que ele te dá liberdade total para que o caráter dele seja formado e para que ele veja: olha, eu realmente errei, o senhor pode fazer comigo o que o senhor achar bem melhor com relação à palavra. Não é humilhação, não é dar cajadada. O que é necessário para que o meu caráter seja formado? Puxa, eu estou fazendo isso errado. O que o senhor acha que eu tenho que fazer para corrigir isso? Eli não fez. Ele apenas disse, e nada mais. E aí lá no verso 34 e 35 diz que uma coisa terrível aconteceria. Que o pai veria a morte dos seus próprios filhos e que a linhagem dele seria cortada. E aí vem Icabode. Icabode é a consequência de um sacerdócio sem ordem. É a consequência de um sacerdócio sem ordem. Você pode ver isso lá em 1 Samuel capítulo 4, verso 17 a 22, quando a Arca da Aliança é roubada. A presença deixa aquela ordem, porque não existia um homem com pulso firme para dizer: não, o caráter de vocês vai à frente de todas as coisas. Antes de qualquer linhagem sacerdotal, antes de qualquer ministério, o caráter de vocês vai acima de qualquer coisa. Lembre-se que discipulado é formação de caráter. Não é fazer as pessoas ministrarem como você ministra. Não é fazer as pessoas pensarem como você pensa. Eu gosto de futebol, eu não gosto de futebol. Eu gosto de feijão, então todo mundo tem que gostar de feijão. Não. Discipulado é formação de caráter. Se a pessoa gosta de feijão ou não, é problema dela. Se ela gosta de futebol ou não, é problema dela. Se ela gosta de batata com sal e você não gosta, não tem problema. Porque o seu papel é fazer com que aquela pessoa tenha caráter, para que ela possa representar a Deus em tudo que ela faz. Eli não fez. E aí nós vemos que Eli recebe um menino chamado Samuel. Foi uma oportunidade que Deus deu para Eli. Um rapaz chamado Samuel, que era quem ministrava ao Senhor perante Eli. Ele servia ao Senhor, servindo a Eli. E Eli o treinava nas coisas de Deus. Então Samuel, ele é escolhido pelo seu coração. Ele é fruto de uma promessa. Ana pede e ora, e Deus responde à oração de Ana. Ela entrega o seu filho a Eli. E Eli, Samuel se torna filho de Eli. Lembra que nós falamos que o filho ele não precisa ser gerado. Ele pode ser dado. Ana deu Natã. Ana deu
Samuel a Eli. Ele pega aquela responsabilidade e fala, eu vou treinar esse menino. E ali Samuel então é escolhido por causa do seu coração. Mas a mesma coisa acontece com Samuel. A mesma coisa acontece com Samuel. 1 Samuel capítulo 8, verso 1. Diz assim, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram, vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as outras nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Como é que Deus reinava sobre Israel? Ele instituiu um sistema genealógico de sacerdotes fiéis que fariam tudo que estava no coração de Deus, ou seja, existia uma ordem de pais e filhos, existia uma perpetuidade. Mas se Samuel tivesse mantido aquela ordem, se ele tivesse visto, os meus filhos não estão fazendo segundo o meu caminho, que é o caminho de Deus, então alguma coisa está errada, eu tenho que trazer eles para perto, e eu tenho que estar certo de que a ordem de Deus vai se cumprir. E que o povo estará suprido com pessoas de Deus, não coloque qualquer pessoa no ministério, só porque ela ajuda. Os levitas serviam a Arão, e somente os filhos dos levitas podiam fazer a obra. Certifique-se que a pessoa tem caráter. Nos versos 10 e nos versos 10 e 11, os filhos se tornariam como escravos, gente. Olha só a consequência. Porque o povo estava vendo que lá na Babilônia funcionava. Eles tinham um rei, eles tinham um governo, eles tinham um sistema. Era um sistema babilônico, eles estavam com olhos vendados, eles não conseguiam ver, mas existia um sistema. E eles viam, poxa, aquele sistema dá certo. O nosso sistema aqui está todo bagunçado. Nós queremos um rei. Nós não queremos mais o sistema de Deus. O sistema de Deus não está funcionando. Nós queremos o sistema da Babilônia. E aí, nos versos 10 e no verso 11, Deus diz o que aconteceria se eles quisessem aquilo. Os filhos se tornariam como escravos, as filhas como cozinheiras, padeiras e etc. A ordem estava totalmente invertida, totalmente maluca. Por quê? Porque a ordem de pais e filhos, pais que geram caráter nos seus filhos, filhos que crescem, se tornam pais, geram filhos, imputam caráter nesses filhos, treinam os seus filhos para terem caráter, eles crescem, se tornam pais, é de geração em geração. Isso estava totalmente pervertido, totalmente perdido, essa ordem estava totalmente perdida. Deus está hoje restaurando a sua ordem, convertendo os corações de pais para os filhos. Ou seja, a necessidade de governo sobre a sua casa. Quando Deus fala de converter o coração dos pais para os filhos, Ele fala de uma ordem, Ele fala de governo. Há necessidade de governo, há necessidade de pessoas que se levantem para trazer o sistema do reino. Você está entendendo? Para trazer o sistema do reino e apresentar o sistema do reino para as pessoas. Não é para que se tornem cabeça das pessoas. É para que eles apresentem um sistema para que as pessoas saibam que aquele é o sistema. Elas estão tanto tempo no mundo, pensando nas coisas do mundo, que elas não conseguem identificar o sistema. Então Deus prepara pessoas, pais, que já chegaram a uma maturidade, que conhecem os mistérios de Deus. Lembra lá de João? Conhecem os mistérios de Deus. Eles vão trazer o sistema do reino de Deus e vão dizer, aqui está o sistema de Deus, o que vocês estão fazendo está errado. E por consequência, o coração dos filhos vão se converter aos pais. Ou seja, a necessidade de ser treinado, de ser discipulado, de servir, de adorar. Você sabe que a palavra adoração
também se tem a relação, tanto no grego quanto no hebraico, de serviço, de ministrar como filho, de se sujeitar. Isso é muito interessante. Veja lá o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14 e 17. Ele diz assim: não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tenhas 10.000 aios, 10.000 mestres, 10.000 professores, 10.000 pessoas que te ensinem, em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Porque por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Cristo é o padrão, que por toda parte eu ensino em cada igreja. Então, se nós não temos um pai sobre nós não temos um nome, nós não temos identidade, nem herança, nem família. E aí nós adotamos uma mentalidade de órfão. Eu preciso, eu tenho, é o meu ministério, é a minha chamada. É como eu quero fazer, é como Deus me diz diretamente como eu tenho que fazer. E é muito mais do que isso, gente. Deus está trabalhando através de uma ordem. E Ele espera que você se submeta a essa ordem. Não é que seja imposto, você se submeta. Eu estou apresentando isso aqui para que você entenda a necessidade de você se submeter. Não é que a realidade tem que ser imposta, é que você precisa se submeter. E aí Samuel ele tem que ungir Saul. Ele unge Saul, mas Saul é um homem totalmente cheio da carne, é um homem que vive para suprir a necessidade dos homens. Se os homens batem o pé, Saul responde. Onde é que está Samuel? Samuel não viria aqui, a gente precisa ir para a batalha, precisa ser agora, tudo é agora, não faça isso, não, tem que ser agora. E Saul fica desesperado e fala, então vamos fazer, deixa que eu faço. E Saul age como sacerdote, sendo que ele não é sacerdote, ele é rei. Então ele viola mais uma vez um padrão. E aí Samuel vem e unge a Davi. Mas ele antes de ungir a Davi, ele olha para aqueles outros irmãos de Davi, e ele talvez faria uma escolha da carne, mas Deus não vê as coisas da carne. Ele vê segundo o coração. Deus sonda os corações e escolhe aqueles que estão dispostos a fazer toda a sua vontade. E tudo isso, amados, aponta para Jesus. Todo esse padrão aponta para Jesus. Esse padrão do Velho Testamento, e aí você fala, não, isso aí é Velho Testamento, mas é um padrão que está no Novo Testamento. Hebreus capítulo 1, verso 1 vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. É o Pai falando através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então Jesus, como Filho, veio a esse mundo enviado pelo seu Pai, falou as palavras do seu Pai, fez a obra do seu Pai, foi crucificado em obediência à vontade do Pai e ressuscitou e ascendeu ao Pai. Ele se submeteu. Naturalmente, ele se submeteu. É uma necessidade que nós temos, gente, de estar continuamente nos submetendo. Hebreus 5, 4 a 6. Ora, ninguém toma para si essa honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então um filho, assim como Jesus, ele não nasceu apenas. O menino nasce, aquele que é gerado nasce, mas ele foi dado, assim como Isaías, capítulo 9, verso 6. Não é? Então não adianta você... E aí você pergunta, tá, mas como é que eu vou saber se esse é o líder que Deus preparou para mim? Você vai ver no relacionamento que você tem com aquela pessoa. Não acontece, não, eu quero esse é o que eu quero. Não existe... Você sabia que esse é o sistema babilônico? O sistema babilônico, por exemplo, o sistema antigo, eram os pais, falando de casamento, eram os pais quem escolhiam a noiva,
não é? E aí o pai da noiva entrava em consenso com o pai do noivo, e eles ali estabeleciam uma união. Quando eles foram levados para o cativeiro, começou uma perversão desse princípio. Ou seja, na época dos patriarcas, os filhos se submetiam e ouviam aos pais. Olha, essa pessoa tem essas qualidades, essa pessoa vai te ajudar nisso, essa pessoa vai fazer isso. Olha, essa pessoa, não sei se você já teve, se você cresceu num lar cristão, que o seu pai virou para você e falou assim, essa pessoa não vai te ajudar. Você está namorando ela, você está se envolvendo com essa pessoa não vai te ajudar. Ah, é o que eu gosto, é o sentimento, é o que eu gosto. Nos patriarcas, os pais falavam isso, olha, essa pessoa aqui é melhor para você. E o filho se submetia. Eu entendo que você quer o melhor para mim, então eu me submeto. Quando eles foram levados para cativeiro na Babilônia, começou um processo de escolha. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou alugar um pai, ou eu vou alugar uma mãe, para que ele possa entrar em consenso com o pai da noiva que eu escolhi. Então não é um processo onde você escolhe quem você quer, por quem você quer, porque hoje você escolhe, amanhã você já não escolhe. É um processo onde você sente que Deus está ali movendo num relacionamento. Deus escolhe uma pessoa para você, no relacionamento de líder, e ali você permanece. Ali você permanece. Deuteronômio 12, 5 a 10, vá lá em casa. Deuteronômio 12, de 5 a 10. Deus escolheu aquele lugar para que você estivesse naquela tribo, para que naquela tribo você trouxesse o seu dízimo, as suas ofertas, os seus primeiros frutos. E você, como um filho, você tem que se ver como um presente para o teu pai. Você é um presente para o seu líder. Se você se submete, você é um presente para o seu líder. Você não tem noção de quanto isso é um presente para o seu líder, porque você não é um estorvo. Imagina Davi, com todos aqueles filhos, ele tinha Absalão. Um estorvo. Um filho rebelde, que queria tirar o reino do seu pai. Quantos Absalões nós temos na igreja, tentando governar, tentando tirar a jurisdição do visionário da igreja? Quantas pessoas você ouve dizer que tem um dízimo alto, que querem controlar a igreja? Absalão, um espírito de rebeldia, espírito de controle. Você tem que ser um presente para o teu pai. Como é que você é um presente para o teu pai? Quando você se submete. Como é que você é um presente para o seu líder? Quando você se submete. Isso é muito importante. Nós estamos falando sobre nós sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que saber nos colocar debaixo daqueles que Deus instituiu para que estivessem sobre nós para formar o nosso caráter. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, nosso relacionamento com Deus, eu quero terminar com essa frase. Nosso relacionamento com Deus é um reflexo da ordem de pai e filhos espirituais. A nossa obediência em nos posicionarmos nessa ordem, na terra como no céu, nos revela se seremos capazes de perpetuar o seu coração, fazendo toda a sua vontade. E é por isso que Deus está levantando novamente o princípio do espírito de Elias. Mais uma vez eu bato na tecla, não é controle, não é imitação dos desejos naturais. Olha, se eu gosto de caviar, você também tem que gostar de caviar. Não é isso. Não é usurpação do poder, é formação de caráter, para que você seja perfeito em Cristo. Amém? Deus te abençoe.